Olá, bem-vindos ao programa dos 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nesta série de encontros, além de celebrar todas essas décadas de existência do tribunal, vamos falar de assuntos muito relevantes para a sociedade cearense. No programa de hoje, o assunto é a erradicação do subregistro civil de nascimento. E neste primeiro bloco, a gente recebe a juíza Sônia Abreu. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu gostaria de começar perguntando, pedindo para a senhora explicar para a sociedade o que é o problema do subregistro civil de nascimento e por que é um assunto tão relevante para a gente estar tratando aqui. Bom dia, Daniel. É uma satisfação estar aqui com você hoje. E a questão do subregistro civil de nascimento, ela deriva da falta de registro de nascimento. Menos que as pessoas saibam, e muitas pessoas ignoram até, né? Existem muitas pessoas ainda no nosso estado e em todo o Brasil, que o percentual é em torno de 3% de pessoas que não têm registro civil de nascimento, que se a gente for considerar a população brasileira, é um índice elevado. Claro. Então, essas pessoas não têm registro civil de nascimento. O que ocorre? Em razão disso, elas não existem perante o Estado. Elas não têm direitos, elas são relegadas ao segundo plano. Elas têm a existência física, mas não têm a existência jurídica, que é a que nos permite exercer direitos. Então, o que ocorre? São pessoas que, na maioria das vezes, elas estão na rua, são moradores de rua, são pessoas que não têm muita escolaridade, são pessoas que derivam de relações intricadas com as famílias, né? Há um rompimento do relacionamento familiar. Então, são muitos e muitos fatores que levam à existência desse problema. E nós, no Tribunal de Justiça, nós estamos tendo um cuidado todo especial com essa questão. Daí nós criamos um projeto há um ano, pouco mais de um ano, em agosto do ano passado, através da Corregedoria, o Caminho da Visibilidade. Conta para a gente então um pouquinho o Caminho da Visibilidade, que é importantíssimo para a gente tratar esse assunto e melhorar esses índices de subregistro, né? Exatamente, Daniel. E assim, o Caminho da Visibilidade, ele tem um ponto que não é comum nas demais ações. É o seguinte, é o deslocamento do juiz para as praças, até onde está o público que realmente precisa de ser atendido. Porque o trabalho dentro das paredes do tribunal já era feito desde sempre. Mas agora não, nós temos uma outra visão, nós estamos indo onde as pessoas estão, nós estamos fazendo essa busca dessas pessoas, né, para que, na verdade, a gente consiga, se não resolver, mas pelo menos dar uma resposta melhor, reduzir esse índice, dar uma melhor condição de existência a essas pessoas, porque tendo o registro de nascimento, elas já vão poder ser inserida numa política pública, ser contada como gente no país, né? Porque eles mesmos dizem que eu sem documento eu não existo. Na verdade, eles têm toda a razão. Então, o que ocorre? Daí eles podem ser inseridos numa política pública, pode ter um aluguel social, pode ter o cadastro único, tirar outros documentos, se qualificar para o mercado de trabalho, que isso aí também são preocupações nossas. Esse trabalho, ele não se restringe só única e exclusivamente a tirar o documento. Nós hoje estamos estabelecendo parcerias com o governo do estado, com a prefeitura também de Fortaleza, justamente nesse sentido, de fornecer a certidão de nascimento, mas também permitir viabilizar a expedição de outros documentos, como a carteira de identidade, CPF e título de eleitor com TRE, e eles terem toda a documentação, serem qualificados e
terem um trabalho digno, ter uma vida digna, que é o que se espera deles. O projeto é voltado, então, para pessoas já na fase adulta, é isso? Ou também abrange crianças e adolescentes? Veja bem, se procurado, nós fazemos também com as crianças. Mas, na verdade, o que existe? Já existem outras políticas direcionadas especificamente para as crianças, como uma política pública que existe nas maternidades. Então, ou seja, quando a mãe dá à luz na maternidade, ela já tem direito de ir lá registrar. No próprio hospital? No próprio hospital, registrar a criança e sair de lá com o registro de nascimento do seu filho. Então, isso aí já foi um avanço muito grande que possibilitou reduzir o índice em crianças, né? Mas não funciona 100%. Por quê? Porque muitas vezes as mães, os pais, eles não têm o documento. Ah, claro. Em razão de não Claro, ter... vai gerando um efeito cascata. Em razão deles não terem documentos, aí eles também não podem registrar os filhos, né? Mas a gente vem, na medida do possível, quando uma gestante nos procura, nós procuramos priorizar aquela certidão para que ela, ao dar luz, ela já esteja com a documentação regularizada e possa registrar seu filho. Claro. Né? E é muito importante, que a senhora falou, essa busca ativa, né? Exato. Como é que vocês são recebidos? Quais são os desafios do trabalho da busca ativa, que eu imagino que é um desafio enorme, né? Devem ter várias histórias ou várias reações diferentes, né? Principalmente quando são moradores de rua, porque se cria aquela cultura de morar na rua, gera até problemas também psicológicos. Como é essa recepção que vocês têm nesse momento dessa busca ativa? Realmente tem pessoas até com problemas psicológicos mesmo, é um fato, né? Mas, assim, em regra, nós somos muito bem recepcionados por eles. Assim, em tese, nós nunca tivemos problemas maiores, não, que não pudesse ser dirimido ali. Até porque a nossa equipe é uma equipe que ela é treinada... Totalmente preparada, né? Para exercer essa atividade. Porque nós já sabemos que são pessoas que passam por dificuldades e que elas realmente precisam de um tratamento diferenciado. Aqui e acolá tem um mais exaltado e tudo. Calma, vamos resolver, não se preocupe, aqui dá tudo certo. E a gente realmente vai contornando as situações mais, diremos, conflitantes e tudo. Porque nós entendemos que são pessoas que precisam realmente ser tratadas melhor, né? E no início nós tivemos uma certa dificuldade com a entrega das certidões. Nós fazíamos as certidões, quando nós voltávamos às praças, aquelas pessoas que tiraram a certidão ali, muitas vezes já não eram mais encontradas, às vezes a gente já encontrava em um outro local, né? Entretanto, eu tive a felicidade de ser convidada por uma entidade aqui de Fortaleza a participar lá, a atender lá. E é no centro, é no local onde já tem muitas dessas pessoas e eles já procuram, já vão tomar café lá. Então, facilita, né? Facilitou muito e muito. E também, toda a vida que nós fazemos os atendimentos, nós entregamos o local, um endereço, um papel com o endereço, informando o endereço, onde ele vai procurar a certidão após ser expedida. Colocamos o telefone do fórum para eles ligarem para lá, se informarem se já está pronta, para não dar viagem perdida. A gente fala em telefone, mas muitas vezes eles não têm, mas eles sabem pedir, eles vão. Tem os centros POPs aqui em Fortaleza que fazem também esse trabalho, né, que são da prefeitura. Tem a FUNCI também aqui da prefeitura, que é justamente mais para os casos de crianças, por isso que também a gente não tem criança, porque a FUNCI tem um trabalho muito bom aqui em Fortaleza. Então, assim, são muitas as entidades, os equipamentos são vários e a gente trabalha com todos eles, né? E eles mandam os clientes para a gente, são nossos afiliados, e a gente faz o que pode. Gera um carinho, né? Muito, muito grande. E imagina as histórias também pessoais de cada um, né?
Vocês acabam também se envolvendo para saber por que a pessoa chegou naquela situação, né? Muitas e muitas vezes a gente pergunta, né? E a pessoa fala, e são situações muito delicadas, né? Cada um tem a sua história. E a gente percebe que, ao atendê-los, eles precisam conversar, eles precisam falar, né? Às vezes nem é o necessário que a gente tem, mas a gente precisa ouvir, porque eles têm para dizer, é uma forma de confortá-los, de apoiá-los, porque ao fim e ao cabo, o nosso trabalho não é só um trabalho simples, único de expedir a certidão, mas também um trabalho de carinho, de apoio, de dignidade, de cidadania para eles. E fazer eles compreenderem que esse é o primeiro passo para um processo de inclusão que deveria e deve vir, em muitos casos deve acontecer, né? Exato, e muitos deles a gente já tem visto vários deles. Muitas vezes eles voltam para dizer a gente que já está empregado. Olha que bom. É muito gratificante, muito gratificante. Sem dúvida. Outro projeto também que é importante que o tribunal tem é o Pai Presente, né? Tem o Pai Presente também, é um outro. E o Pai Presente é mais para aquelas crianças que, apesar de serem registradas, na sua grande maioria, elas não têm. Tem para pessoas que não são registradas, mas tem também para pessoas que já são registradas, cujo pai não reconheceu a paternidade. Aí esse pai é chamado ao tribunal para dizer se realmente é filho dele, se ele aceita, se for o caso, submete a um exame de DNA, enfim, com o objetivo de que o pai figure na certidão de nascimento daquela criança. Sim. É um projeto também muito bonito e muito importante. Todos esses projetos também abarcam não só Fortaleza, né? Imagino que isso também é feito com acordos também no interior e em outras cidades. É assim, o caminho da visibilidade, no momento, ele ainda não está no interior. Não, porque é ainda recente e a gente não tem assim, uma estrutura que pudesse abranger também o interior. Teria que ser um projeto ainda maior, com mais apoio. Mas ele funcionando já é um grande passo para que isso possa ocorrer, né? Porque vocês também já sabem quais são as dificuldades, quais são as necessidades para depois promover essa interiorização. Exato. Inclusive, nós tivemos agora recentemente um deputado do Rio de Janeiro, Daniel Librioli, ele veio conhecer o nosso trabalho aqui com o objetivo de implantar lá também. Está entendendo? É um trabalho que ele vem se expandindo e vem ganhando notoriedade. Muito bom. Bom, a gente está aqui no marco dos 150 anos do Tribunal de Justiça, né? Como você considera essa data, a importância dessa data, né, ou desse tribunal para a sociedade cearense e esse festejo, né, dos 150 anos? Eu vejo assim que, na verdade, o tribunal vem a cada dia se empenhando em cumprir a sua responsabilidade social. Isso é muito importante. A gente esquecer que tem só o cumprimento das atividades jurisdicionais, mas também que tem um compromisso com a sociedade brasileira e, em específico, com a sociedade cearense. Então, isso já está sendo objeto de reconhecimento em todo o país, porque nós temos esses projetos. Além desse aí, nós temos também os comitês. Eu até participo do comitê Pop Rua, que também é para atendimento dessas pessoas em situação de rua, cuja presidente é a desembargadora Vilauba. Então, eu vejo um empenho muito grande hoje do Tribunal de Justiça nesse sentido. E que continue assim, que o Tribunal de Justiça é muito importante para a nossa sociedade. Bom, a gente chegou ao fim desse primeiro bloco, eu agradeço a presença da juíza Sônia Abreu, muito obrigado. E na volta a gente continua falando sobre esse assunto com a desembargadora Maria Edna Martins. A gente volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é a erradicação do subregistro civil de nascimento.
E agora a gente recebe a desembargadora Maria Edna Martins. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, Tânia. Desembargadora, quais são os desafios para a erradicação do subregistro civil de nascimento no Ceará? Nós da Corregedoria, porque nós somos da Corregedoria e do Tribunal de Justiça, a gente está realizando alguns projetos, né, para erradicar esse subregistro, como criar vamos dizer, um espaço dentro assim, dos hospitais, das maternidades, para que após o parto, a criança já saia com a certidão de nascimento. Claro, isso é fundamental, né? Porque o subregistro, o problema começa a partir daquele nascimento que a pessoa não vai ter o registro ali. Então, vocês trabalhando ali, naquele momento onde o problema surge, é fundamental, né? Isso é uma ação excelente. Nós temos 81 unidades dentro das maternidades aqui do estado do Ceará. E só aqui em Fortaleza nós temos, são 10 unidades dentro 10 maternidades, né? Hospital maternidade que tem esse registro. Também nós temos alguns projetos, como você falou inicialmente, o Pai Presente, que é um projeto que assim, vamos dizer, da criação do CNJ, e já faz algum tempo que ele está sendo executado acho que em todo o Brasil, ou pelo menos em todo o Ceará. Esse é um projeto que está em andamento, é feito o ano todo. O Pai Presente tem o objetivo de que as crianças, as pessoas tenham um registro do pai na certidão, não é isso? Geralmente é aquela criança que o pai não reconhece a paternidade assim que a criança nasce, e tanto pode ser assim de crianças pequenas, como de adolescentes, adultos, mas desde que a gente chama o pai a uma audiência, e ele é assim chamado a reconhecer a paternidade. E esse tem dado resultados? Como é que ele reage? Como é que são os resultados ou os desafios dentro desse projeto? É meio complexo às vezes, né? Assim, nós da Corregedoria, fica meio difícil assim, a gente saber assim, exatamente como é que o pai reage, porque a gente tem o projeto e tem as pessoas que fazem, né, a conciliação. Eu creio, e pelo menos a gente recebe informação de que são poucos os que relutam a reconhecer essa paternidade. Isso já é um grande ganho, porque são um monte de pessoas que estão tendo ali na certidão esse registro, sim, né? Esse é o objetivo do projeto, é conseguir esse registro civil completo, né? Porque às vezes a criança já é registrada pela mãe, né? Quando nasce, ele já tem o registro, mas falta uma parte que é a paternidade. Claro. Na questão dos adultos, o tema também existe, né? O subregistro não é só com recém-nascidos, né? Também a questão dos adultos também tem uma problemática grande. A gente considera o subregistro aquela fase, assim, após os 15 meses de vida da criança. Até os 15 meses, o pai ou a mãe, ele pode procurar o cartório e fazer o registro. Então, a partir desse tempo, a gente considera como um registro tardio. Mas que também existe esse trabalho, né? Porque uma pessoa sem documentos, ela não tem acesso a uma série né, de coisas. Claro. Ela é inexistente, é quase um fantasma para a sociedade. O registro civil de nascimento é o documento inicial para que a pessoa seja considerada um cidadão brasileiro e tenha direitos
a programas do Estado, a carteira de identidade, a passaporte, muitos outros documentos. E como a senhora vê a evolução desses trabalhos dentro do TJ, que está fazendo 150 anos, a evolução desses projetos e a resposta que a sociedade dá? Bem, a resposta que a sociedade dá, eu acho muito assim, efetiva. A última vez que nós fizemos, foi até um caminho da visibilidade, que nós incluímos também essa parte de registro, agora em maio, foi muito bom. Nós conseguimos mais de 1.000 registros, assim, atender a mais de 1.000 pessoas, né, nos seus problemas e alguns registros também tardios. E como a senhora se sente sendo desembargadora, participando, né, desse movimento, ou desse órgão tão importante de justiça, contribuindo para melhorar uma série de coisas e problemas que não são só do Ceará, são do Brasil, a gente pode até dizer do mundo. Como é que é a sensação de fazer parte da solução de problemas tão graves e profundos que a gente tem? Bem, é uma sensação boa de responsabilidade, de cumprimento do dever, né? E satisfação de ver que tudo que a gente faz tem uma resposta positiva da sociedade, né? E também o engrandecimento do tribunal, fortalecimento dele, das suas metas. Um avanço importante também que está fazendo em várias áreas, na área tecnológica. Sim, né? Pois é. Como vem sendo essa evolução do trabalho dos desembargadores ao longo do tempo e toda essa mudança de cultura tecnológica? Foi assim, acho que do ano... Acho que foi do ano... Com a criação, acho que foi de 2010 para cá. Sim. O tribunal tem evoluído assim a passos gigantescos, assim, que a gente, que eu pelo menos já estou no tribunal há mais tempo, há mais de 30 anos, a gente tem que se esforçar muito para acompanhar. Esses juízes que estão entrando agora, eles já têm assim um conhecimento, né, tecnológico, mas os outros desembargadores, os mais antigos, se esforçam muito para acompanhar. Mas a senhora sente que é um ganho também para a sociedade, porque toda a tecnologia também gera velocidade, acelera os processos, Sim, né? Muito, muito. O presidente atual, que é o desembargador Abelardo, ele sempre diz assim que o tribunal tem ganhado muita, vamos dizer assim, confiança do CNJ e muitos elogios devido a justamente isso, né, ao implemento dessa tecnologia e também a aceleração dos trabalhos. Claro, porque ganha todo mundo, né? A sociedade também ganha, porque com uma oferta de justiça, né, mais célere, é importante. Mas parece que quanto mais a gente faz, mais eles aparecem. Porque tem essa coisa de que a demanda da justiça ela aumenta em função de que a justiça funciona, né? Sim, pois é. Então, realmente, é todo um jogo de contrapesos aí, né? Isso é. Mas eu acho que tudo na vida é assim mesmo, né? Quanto mais a gente faz, a gente resolve problema, parece que os problemas vêm atrás. Mas a função da justiça é a resolução de problemas, né? É engraçado isso, que dá o prazer de resolver, né? Dá muito. A sua carreira jurídica, a carreira da senhora, foi essa escolha, né, de se dedicar ao direito, de se transformar em juíza, desembargadora. Como foi essa escolha e como a senhora se sente hoje, depois de realizado aí essa vocação, né? Por que não? Eu já trabalhava num cartório,
já conhecia, como dizer assim, já sentia o cheiro do papel, do processo. E eu gostava, então eu resolvi fazer a faculdade de Direito nessa época. E acho que não, assim, não tinha assim muito, não gostava assim muito de ser advogado. Então, a profissão que eu poderia ser era juiz. Aí eu fui e me realizei nela. Claro, foi o desafio, o fato de ser mulher numa sociedade que sempre foi muito machista, né? Quais foram os seus desafios nessa formação? Que lembranças a senhora tem? A gente está passando do... Um pouquinho, mas é sempre bom a gente conhecer. Está saindo não é do sempre que a tema. gente tem a oportunidade de estar né, diante de uma desembargadora, né? Mas a senhora fica à vontade se quiser responder. Não, eu vou dizer, na minha carreira de magistrada, graças a Deus, eu não encontrei nunca nenhum preconceito. Nunca fui de maneira nenhuma, assim, nada, nenhuma pessoa assim me tratou assim com diferença por ser mulher. Não. De jeito nenhum. Os desembargadores da época também eram muito, como são os de hoje, né? Cientes da sua profissão, do jeito dos seus deveres e de tratar bem as pessoas, eu nunca tive. Claro. Tá. Mas sempre tem assim, na minha época, nós éramos 17, foram 17 magistrados, e desses 17, só tinha 4 mulheres. Nossa, importante, né, também, né? Bom, voltando à questão do registro, né? Do subregistro civil de nascimento, as pessoas que, por exemplo, hoje têm esse problema, tanto com seus filhos ou as próprias pessoas que não têm o documento, que mensagem a senhora gostaria de transmitir para essas pessoas? Que elas procurem a justiça, que elas se informem? Assim, geralmente, essa ocorrência desse registro, dessa falta de registro civil, ocorre assim por alguns fatores, né? O pai deixa de fazer o registro no tempo que a lei dá para ele fazer o registro. Depois a mãe, ela não tem assim, às vezes não tem a conhecimento, nem a certeza, nem a certeza não, conhecimento e nem o consentimento do pai para fazer esse registro civil, né? Então, ela vai demorando, às vezes entra com a ação de investigação, essa investigação demora, né? Às vezes a pessoa mora distante do cartório, não vai porque está distante do cartório, né? Isso são coisas que impedem a pessoa, às vezes, de se registrar. Mas o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, que se elas têm esse tipo de problema, assim, de elas não terem o registro civil, que é um documento muito importante na vida da pessoa, né? Sem ele, você não é reconhecido como um cidadão. Claro. Acho que o que ele pode fazer é procurar qualquer cartório da região, do município onde você mora, e obter assim a informação. Se é uma mãe, a criança ainda tiver com 15 meses, ela pode chegar com os documentos dela e fazer esse registro. Passou desse prazo de 15 meses, aí então ela deve procurar o cartorário, o dono do cartório, para que ele diga exatamente o que ela tem que fazer. No caso, seria ela ir acompanhada de 2 testemunhas,
ou com os documentos, né, que comprove a paternidade, ou com o pai, e fazer esse registro. Importante, então, reforçar essa necessidade, né, e essa possibilidade, né, porque não deixa de ser uma possibilidade que transforma a vida das pessoas. Né? As pessoas não devem deixar de fazer o registro, porque ele é gratuito em qualquer idade que você tenha. Uma pessoa não paga nada e também não há essa possibilidade de multa, pagamento de multa porque está se registrando atrasado, que às vezes a pessoa até isso pensa, que eu não me registrei na época, eu vou pagar uma multa enorme, né? Mas não tem nada de cobrança de multa, você pode ir tranquilamente e fazer o seu registro, e é muito importante que a pessoa faça. Sem dúvida. Bom, fica aí a mensagem da Justiça, da importância disso. Terminamos então o nosso programa de hoje, em que falamos da erradicação do subregistro civil de nascimento. Agradeço a presença da desembargadora Maria Edna Martins. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.